Punição ao Flamengo por caso Bruno Henrique tem veredito pela FIFA. Por outro lado, o atacante flamenguista pode ser punido, sendo banido do futebol ou até preso. A polêmica envolvendo o atacante Bruno Henrique do Flamengo e o suposto caso de manipulação de apostas segue dando o que falar. É fato que, se for comprovado que o jogador está envolvido no caso, ele pode tomar uma punição pesada. Para começar, já foi confirmado que ele terá de depor na CPI de manipulação de apostas, que é presidida pelo jornalista Jorge Cajuru. Nos bastidores, uma outra situação chamou atenção e gerou muita preocupação na nação sobre esse caso polêmico. Surgiu uma certa dúvida de que, por se tratar do time em que o atacante joga e por ser numa partida do rubro-negro carioca a acusação da possível manipulação de aposta, o Flamengo poderia tomar uma punição. O site Globo Esporte apurou e trouxe informações oficiais sobre a possibilidade de o CRF sofrer alguma sanção por causa do atleta. De acordo com o GE, a Lei Geral do Esporte e as regras da FIFA, entidade responsável pelo futebol por todo o mundo, não existe a possibilidade de o Flamengo receber qualquer punição que seja pelo caso. Tudo que dita essas regras dá conta de que toda sanção deve ser direcionada ao jogador e não ao clube. O que pode acontecer com Bruno Henrique? Em caso de confirmação de que ele agiu intencionalmente para manipular o jogo em benefício de apostadores, ele pode tomar uma punição pesada. Até uma rescisão vem sendo especulada. Para começar, ele pode ser banido do futebol e proibido de continuar jogando. Pela Lei Geral do Esporte, ele pode até ser condenado à prisão pelo caso. Vamos aguardar qual será o desfecho do caso. O rubro-negro carioca já se pronunciou sobre o ocorrido por nota oficial. Agora, as investigações seguirão e teremos o desfecho do caso com um veredito sobre toda essa polêmica. Flamengo entra em campo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Daqui a pouco, o Flamengo entra em campo pelo Brasileirão Betano Série A, em partida válida pela 32ª rodada, contra o Cruzeiro, fora de casa. As duas equipes entram nessa partida, mas com foco em outros jogos na sequência da temporada. O rubro-negro carioca está focado na disputa da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, no próximo fim de semana. A equipe venceu a ida por 3-1. Já a Raposa está focada na final da Copa Sul-Americana, que acontece contra o Racing, no dia 23 de novembro. Davi Luiz faz gol de falta que repercute na nação após Cruzeiro x Flamengo, muito gênio. O zagueiro fez o gol que deu a vitória ao CRF em cima da Raposa. Cruzeiro perde para o Flamengo pelo Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa e com um time misto, o Flamengo venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão Betano Série A. O time de Felipe Luiz jogou de forma organizada e bateu o time titular da equipe comandada pelo treinador Fernando Diniz. Um detalhe é que o rubro-negro carioca jogou com muitos jogadores reservas por causa da final da Copa do Brasil, que acontecerá no próximo domingo 10. Porém, o destaque da partida foi por conta de um desses reservas. Davi Luiz fez o gol que deu a vitória ao Flamengo contra o Cruzeiro. Ele fez uma bela cobrança de falta e fez o gol se aproveitando de uma desconcentração da barreira do time celeste, mas uma situação chamou atenção. O que Davi Luiz fez antes do gol que chamou atenção? No lance da falta, ele reclamou da barreira para o juiz e nisso os jogadores da Raposa deram uma desconcentrada, porém, ele voltou rapidamente e cobrou a falta, que já havia sido autorizada, se aproveitando do espaço que se abriu na barreira. Nas redes sociais, os torcedores elogiaram o zagueiro. Davi Luiz é muito gênio, reclamou da barreira para os jogadores tontearem e mete o gol. Por esse ângulo, o gol de falta do Davi Luiz fica ainda mais bonito, elogiaram torcedores. O Davi Luiz é gênio. Reclamou da barreira depois do apito para desconcentrar os jogadores, voltou rapidão, chutou e fez o gol, destacou um membro da nação sobre o lance. Bruno Henrique entorta, zagueiro em lance de puro talento em Cruzeiro x Flamengo. Atacante foi escalado por Felipe Luiz em meio à polêmica de investigação por apostas e infernizou zaga da Raposa. Vitória em BH. Nesta quarta-feira 6, o Flamengo foi a Belo Horizonte e venceu o Cruzeiro por 1-0 pela 32ª rodada do Brasileirão Betano. Mesmo com o time misto, por conta da final da Copa Betano do Brasil no fim de semana, o CRF fez a lição de casa. O gol foi marcado pelo zagueiro Davi Luiz no início da etapa final ao aproveitar bobeada da zaga do Cruzeiro em cobrança de falta. O xerifão contou com a colaboração de Marlon, que abriu a barreira e surpreendeu Cássio. O jogo também foi a primeira oportunidade de Bruno Henrique atuar em meio ao polêmico caso de apostas. Na última terça, 5, o camisa 23 do Mengão virou alvo de operação da Polícia Federal e está sendo investigado por suposto envolvimento em manipulação de resultados.
Resposta de BH em campo. O Flamengo, de forma oficial, presta todo o respaldo ao atacante. Antes do jogo, o técnico Felipe Luiz defendeu BH. Partimos da presunção de inocência. Ele se diz inocente. O STJD já arquivou o caso. Ele não deve nada a ninguém. Ele quis jogar. Está bem e com a cabeça boa. Confiamos nele, disse. Bruno Henrique foi o capitão do mais querido diante do Cruzeiro e atuou até os 33 minutos do segundo tempo. Mesmo pressionado pelo fator extracampo, o atacante conseguiu mostrar seu talento e infernizou a defesa celeste. Na etapa inicial, BH partiu pela ponta esquerda e entortou o zagueiro João Marcelo, que ficou perdido na jogada. O camisa 23 do Mengão invadiu a área e cruzou, mas ninguém do time apareceu para empurrar para o gol. Com o resultado, o Mengão manteve-se em quarto lugar no Brasileirão Betano. Agora, o time comandado por Felipe Luiz soma 58 pontos, 2 a menos que o Fortaleza. A diferença para o líder Botafogo é de 9 pontos. Bruno Henrique é hostilizado em partida do Flamengo. Torcida cruzeirense arremessa copos e pega pesado. Bandido. Camisa 27 do Mengão precisou até mudar o caminho do vestiário ao ser substituído. Caso deve ser relatado na súmula. Flamengo vence Cruzeiro, mas não escapa de consequências sobre polêmica de Bruno Henrique. Na última quarta-feira, 6, o Flamengo encarou o Cruzeiro na Arena Independência e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Betano. Desta forma, o rubro-negro crava 58 pontos na tabela da competição, ficando na quarta colocação com a mesma pontuação do Inter, porém, levando vantagem no saldo de gol. O gol do mais querido foi marcado por Davi Luiz, em cobrança de falta. A jogada mexeu com a nação que se empolgou nas redes sociais apontando a jogada de gênio do zagueiro. Porém, o duelo em Belo Horizonte tinha os olhos voltados a Bruno Henrique, que chocou o mundo da bola ao ser apontado como suspeito em esquema de apostas. O camisa 27 da Gávea foi escalado como titular, e foi destacado como um dos melhores do Mengão, com participação em quase todas as jogadas de ataque, metendo uma bola à trave. Em um dos lances, entortou o zagueiro João Marcelo antes de um cruzamento. No entanto, o jogador sofreu as consequências das manchetes negativas da semana. Isso porque a torcida cruzeirense hostilizou bastante Bruno Henrique durante a partida, inclusive, indo ao extremo nos ataques pessoais, arremessando copos no jogador. Quando saia de campo ao ser substituído, precisou inclusive atravessar o campo por conta da atitude da torcida adversária. Xingamentos e arremessos de copos. Problema deve ser relatado na súmula. Minutos antes da substituição, que aconteceu no segundo tempo, copos já tinham sido arremessados no gramado. O árbitro Gustavo Hervino Bauerman pegou um dos copos e entregou para sua equipe. O objeto deve ser relatado em súmula. A informação é do Globo Esporte. Além dos copos arremessados, BH foi bastante xingado. Muitos puxaram o couro de bandido para o atleta, em alusão às suspeitas que envolvem seu nome e de membros de sua família em manipulações de apostas no Brasileirão de 2023, em partida disputada contra o Santos. Felipe Luiz não se calou sobre problema envolvendo camisa 27 da Gávea. No final da partida, o técnico Felipe Luiz não se calou sobre o problema que paira sobre o atleta. Temos de respeitar a presunção da inocência. Dano muito grande para a imagem. Depois pode ser que se arquive esse caso como já se arquivou outra vez e vai ser um dano irreparável. Vamos esperar resolver tudo. O Flamengo tem o interesse de resolver antes de ninguém. Temos confiança no Bruno, cara íntegro, afirmou o treinador. Bruno Henrique é procurado para assinar com o novo clube e pode deixar o Flamengo. Atacante de 33 anos soma 49 jogos disputados na atual temporada. Possível saída para 2025. O Flamengo pode perder Bruno Henrique para a próxima temporada do futebol brasileiro. Um dos maiores ídolos da história recente da equipe, o atacante está com 33 anos de idade. Bruno Henrique defende as cores do rubro-negro desde o ano de 2019, quando foi contratado junto ao Santos. Porém, agora, 6 anos depois, este ciclo pode chegar ao fim. Isso porque, conforme apurado pelo portal RTI Sport, Bruno Henrique recebeu sondagem para trocar o Flamengo por outra equipe. Trata-se do Al Gharafa, do Catar. Porém, ainda de acordo com a fonte, as negociações estariam em estágio inicial. No momento, as conversas são apenas entre os representantes do jogador e do clube estrangeiro. O Flamengo diz não haver proposta oficial na mesa ainda e, conforme noticiado na publicação, só irá se pronunciar caso esta chegue. Enquanto isso, Bruno Henrique segue totalmente focado na equipe.
Ontem 6, inclusive, o atacante foi titular na vitória sobre o Cruzeiro, válida pelo Brasileirão Betano. Fora de casa, o time de Felipe Luiz bateu a Raposa pelo placar de 1-0. Na atual temporada, o atleta soma 49 jogos disputados, com 8 gols marcados e outras 3 assistências fornecidas. Em 2023, Bruno Henrique marcou 7 vezes em 38 partidas. Outro jogador do Flamengo que está valorizado no mercado da bola é o Meia de la Cruz. De acordo com o portal El Craque Deportivo, além do River Plate, o uruguaio é alvo do futebol saudita.